E é nosso convidado neste Hora Económica, Alexandre Mota Pinto. Bem-vindo, boa noite, Alexandre. Boa noite. Comecemos por olhar para este pedido da Grécia, que era para ser hoje e afinal foi adiado aparentemente para amanhã, mas que não é mais do que aquilo que o Governo já tem pedido, uma extensão do financiamento, do empréstimo, mas não do programa. Por que é que desta vez o Eurogrupo haveria de aceitar? Bom, antes de mais nada, boa noite, Marina. Eu penso que ultimamente aquilo a que estamos a assistir é uma série de nuances do discurso que, no fundo, visam que o governo grego não perca a face perante o eleitorado grego. E daí que diga que vai pedir uma prorrogação do empréstimo, isto é, o governo grego não pode assumir que vai pedir uma prorrogação do resgate. E, portanto, diz apenas que vai pedir uma prorrogação do empréstimo. Portanto, inicialmente, na semana passada, o Ministro das Finanças grego, num conselho do Eurogrupo, que acabou com uma grande desilusão geral, porque ele não apresentou propostas concretas. Portanto, a única proposta que apresentou foi um financiamento ponte, no fundo, um financiamento transitório até agosto, porque em julho vence um empréstimo de um valor bastante elevado, portanto o Estado grego vai ter que reembolsar cerca de 5 mil milhões de euros de empréstimos que lhe foram concedidos, e portanto ele cria esse financiamento transitório para, entretanto, poder negociar com as instituições europeias e com o FMI um novo programa. Isso não foi aceito. Foi-lhe dito isto é importante que se diga, a uma única voz pelos 18 Ministros das Finanças presentes, além do Ministro das Finanças grego, portanto eu penso que isto nunca terá acontecido, portanto ele ficou totalmente isolado. Foi-lhe dito que a única solução seria uma prorrogação do programa de resgate. E realmente, enfim, essa solução foi estabelecido um prazo, que seria até à próxima sexta-feira. O governo grego ter-se-ia comprometido a entregar essa proposta, uma proposta de prorrogação do prazo até hoje, vai entregar amanhã. Enfim, não diz que é uma proposta de prorrogação do resgate, diz que é uma proposta de prorrogação do crédito. Eu espero para bem da Europa, que isso seja uma tal nuance discursiva para efeitos internos, para efeitos dos eleitores gregos, e que realmente eles peçam aquilo que os 18 ministros das Finanças europeus disseram na reunião e estabeleceram como condição para se fechar este programa e para que possa, no fundo, haver um novo financiamento para o Estado grego. E o que é que isso difere do empréstimo ponte que tem pedido Varoufakis, se eles agora falam de uma extensão do empréstimo e não do programa? Em que é que isso difere de um empréstimo ponte? A ideia de Varoufakis ao falar de uma extensão do empréstimo é justamente dar a ideia de que não difere muito. No fundo, é perante a opinião pública grega passar a ideia de que conseguiram impor, portanto, esta ideia do empréstimo ponte. E difere também o facto de o governo grego não querer medidas de austeridade associadas a essa extensão. Pois, é essa a fundamental diferença. A essencial é esta, é que, no fundo, o governo grego agora fala de uma prorrogação do empréstimo, prorrogação do financiamento, para, no fundo, transmitir a ideia de que o crédito que será concedido, ou o empréstimo que será prorrogado, não estará associado a qualquer condicionalidade, não estarão associadas condições, não estarão associadas medidas de austeridade. Isso é possível? Isso é totalmente impossível. Quer dizer, possível, tudo é possível, não é? Mas nesta União Económica e Monetária e com as regras que atualmente estão vigentes, qualquer união económica e monetária vive de regras que têm que ser uniformemente aplicadas a todos os Estados. Nesta, tal como ela está, não é possível. Aí realmente o governo grego ficou totalmente isolado. Aliás, eu não conheço nenhuma situação em que tivessem sido concedidos financiamentos em termos internacionais sem qualquer tipo de contrapartida ou de possibilidade de controle. Por exemplo, o governo grego opõe-se à possibilidade de as medidas a serem implementadas e os financiamentos a serem concedidos serem vigiadas pela Troika, não é? Eu penso que se pode arranjar uma outra entidade, portanto, já que a Troika realmente criou grande oposição na Grécia e também criou entre nós, pode-se, felizmente, entre nós, já cá não volta, não é? Já saiu há muito tempo, até vamos antecipar o reembolso ao FMI
E, portanto, não volta cá, esperamos nós, e quero crer que sim. Na Grécia pode-se arranjar uma outra entidade que efetue essa fiscalização, não é? E acredita que a luta do governo grego não será depois só benéfico para a Grécia, ou seja, poderá haver benefícios que poderão ser retirados de outros países europeus, como Portugal, por exemplo? A mim parece-me claro que tudo aquilo que vier a ser aplicado à Grécia terá também que ser aplicado a Portugal e à Irlanda também. E, aliás, penso que é por isso que o nosso governo tem tido uma postura muito distante e muito independente em relação à Grécia. Também por isso, que é para quê? Que é para depois ter capital moral, ter capital até negocial, para dizer: olhem, eu não apoiei estas medidas, eu cumpri os meus compromissos, não apoiei estas medidas, não as pedi para mim, mas a partir do momento em que as aplicam à Grécia, também as vão ter que aplicar a Portugal. Mas também não pode ter uma atitude hostil em relação àquilo que a Grécia está, nesta altura, a fazer, o braço de ferro com a Europa. Não, penso que deve ter uma posição de distanciamento. Deve ter uma posição de distanciamento. Eu li no outro dia, enfim, no Economist, que um dos ministros das Finanças no Eurogrupo lembrou a Varoufakis que as pensões e os salários no seu país, que era um país cumpridor, eram mais baixas do que na Grécia. Fiquei com a ideia que teria sido a ministra Maria Luísa Albuquerque. Enfim, não tenho a certeza, mas li isso no Economist. Mas a verdade é que os gregos também têm de respeitar o esforço dos outros. Repare, nós estamos a falar de um governo que levou a sufrágio uma proposta que passava por não pagar aos contribuintes portugueses 700 milhões de euros. 60%, mais ou menos, dos 1.100 milhões de euros que lhes foram emprestados. Não faz muito sentido, a meu ver, que se o Governo, por exemplo, impõe uma sobretaxa de IRS que estabelece um encargo para os contribuintes portugueses de 700 milhões de euros, os portugueses saiam todos para a rua e façam grandes manifestações e que se, no fundo, manifestem contra o Governo. Mas se é um Governo estrangeiro que estabelece o mesmo encargo aos contribuintes portugueses, porque não vai restituir 700 milhões de euros, nós já aplaudimos, já dizemos que sim, bem, não faz muito sentido, acho que temos que ser mais equilibrados nessa postura. Portanto, eu acho que o Governo português se deve manter equidistante, até porque se apoiar muito a Grécia não vai ajudar. A pior coisa que pode acontecer neste momento é governos de países do Sul porem-se muito ao lado da Grécia, porque justamente o que os alemães, as instituições europeias, os holandeses, alguns dos Estados do Centro querem evitar é que a Grécia possa funcionar como um exemplo e que vá ser seguido pelos outros. Portanto, a ajuda neste caso até seria contraproducente. E, portanto, eu acho que nesse aspecto devo dizer que acho que o governo português tem tido uma posição absolutamente imbeliscável. Agora, realmente, eu considero que a união não é só monetária, é também económica e, portanto, eu penso que deveria haver mais solidariedade do centro da Europa. Penso que desde o início da crise já foram criados fundos de transferências para fazer face a situações conjunturais, mas eu não acredito que esta união monetária, sem a parte económica, porque ela é uma união económica e monetária, é assim que se chama, consiga sobreviver muitos mais anos. Portanto, há aqui uma parte económica fundamental e que os Estados do centro da Europa, nomeadamente os alemães, têm que ter em conta. Mas o que se está a passar nesta altura na Europa é uma prudência que deve existir ou uma inflexibilidade por parte dos parceiros europeus? Eu penso que, em relação a este novo governo grego, há um grande cuidado, porque há a noção de todos os Estados-membros que nenhuma união monetária funciona sem regras. E eles, aparentemente, não querem cumprir, pelo menos das propostas que têm feito, não querem cumprir qualquer regra. Repare que, inicialmente, neste tour que o ministro Varoufakis fez pela Europa, o primeiro responsável que foi visitar foi o Mário Draghi, absolutamente insuspeito de apoio ao euro, de apoio aos Estados que têm sido resgatados, tem sido a personalidade que mais tem dado apoio, até muitas vezes contra os alemães, com grandes críticas dos alemães, mas tem procurado ajudar ao máximo. O que aconteceu nesse dia? Nesse dia, o BCE decidiu retirar a possibilidade dos bancos gregos se financiarem junto do BCE entregando títulos da dívida pública grega. Porquê? Porque nesse mesmo dia o governo grego reiterou que não queria um programa. E não querendo um programa,
desaparece, no fundo, a condição que o próprio BCE estabeleceu para eles continuarem a beneficiar dessa possibilidade, que de acordo com as regras do BCE já não beneficiavam. Isto é, houve aqui, no fundo, algum, talvez, cuidado. Eu penso que as autoridades europeias tiveram algum medo, face a uma série de posições, de que este governo grego não quisesse cumprir regras mínimas da União Económica e Monetária. E as uniões não funcionam assim. Portanto, há regras mínimas. E por isso é que eu acho que este governo grego não é o que tem mais legitimidade para pedir uma reforma da União, até pelos compromissos que a Grécia tem falhado. Se olharmos para a história da União Económica e Monetária, repare, a Grécia entrou para o euro com as contas, e agora utilizar uma expressão mais feia, mas com as contas falsificadas, marteladas. E portanto, por exemplo, um Estado, enfim, que entrou assim na União Económica e na União Monetária, vir agora pedir, por exemplo, que haja um swap das atuais obrigações por obrigações cujos juros estejam indexados ao crescimento do PIB. Quando o crescimento do PIB da Grécia, não sabemos se os números, claro que temos o Eurostat que pode confirmar, mas há sempre aí uma insegurança. Isso não é fácil. Embora eu, pessoalmente, gostava realmente, a minha opinião pessoal é que esta negociação devia conduzir a um resultado que permitisse à Grécia ficar de forma sustentada no euro, não é? E para isso eu acho que realmente os governos europeus deviam ceder em algumas coisas. Por exemplo, na dívida, eu acho que deviam aumentar as maturidades, portanto, aumentar os prazos de reembolso das dívidas, deviam diminuir os juros, deviam, porque eu acho absolutamente exagerado, ceder na questão do déficit primário de 4%. Portanto, o que está acordado é que a Grécia até 2022 tem que manter um superávit do orçamento primário, tem que manter um superávit do orçamento primário de 4%, para diminuir o nível da sua dívida até 2022. Eu acho que isto é exageradíssimo. E realmente este governo quer baixar para 1,5%, isso permite-lhe, no fundo, fazer mais investimento, aumentar a procura pública e, portanto, tentar tirar o país da recessão. E eu acho que isso é algo em que as autoridades europeias poderiam ceder, e eu já vi que há sinais de que poderiam ceder por aí. Mas porquê é que uma questão que foi levantada no fim de semana, antes da reunião do Eurogrupo de segunda-feira, onde à primeira vista parecia que ia ser a derradeira decisão e afinal não foi sobre a Grécia, porque é que durante esse fim de semana começaram a correr rumores de que poderia um terceiro cenário, sem ser o empréstimo ponto nem a extensão do atual programa, um terceiro cenário de deixar expirar o atual programa e construir-se de raiz um outro programa de ajustamento desenhado e assinado pelas mãos deste governo grego que acabou de ganhar eleições. Porquê é que depois essa solução acabou por ficar para trás? Bom, não seria a melhor? Marina, eu não sei, no meio destas negociações também há muita guerra de informação. Por exemplo, aconteceu uma coisa, enfim, que eu acho que do ponto de vista negocial é lamentável, é que as intervenções que foram feitas na segunda-feira no Conselho do Eurogrupo, quer pelo Ministro das Finanças grego, quer pelo Presidente do Eurogrupo, apareceram no principal jornal grego no dia seguinte. O Ministro das Finanças grego disse que o Comissário Europeu Moscovici lhe fez uma proposta que ele teria aceito, mas que depois o Presidente do Eurogrupo alterou e, portanto, nós ficamos sem saber. Há aqui muita guerra também de informação, através de um processo que, no fundo, é um processo de escalada das posições negociais. Cada parte está a tentar mostrar que vai até o fim, não é? Um bocado num jogo de coragem, enfim, é como faz-me lembrar um filme, deve-se recordar um filme do James Dean, em que dois jovens corriam, cada um no seu carro, para um precipício e ganhava aquele que se aguentasse mais tempo ao volante, portanto, o último a sair do carro. É um bocado isso que está a acontecer, mas aparentemente do lado, no carro grego, o condutor vai mais decidido, vai mais firme, mas é estranho porque o precipício do lado grego também é muito maior. Portanto, a consequência de uma saída da Grécia do euro, que eu espero que nunca aconteça, não é? Seria muito pior. Mas acredita que se até sexta-feira não houver sequer um princípio de acordo, caminhamos para esse cenário? Eu acredito que, pelo menos para já, desde esta última reunião, começa-se a falar na Europa numa coisa que nunca se falou, que era um tabu, que é a tal Grexit, não é? A saída da Grécia do euro.
E se não houver um acordo, em termos realistas, o que é que vai acontecer? Falou-se em 2012, quando foi o perdão da dívida, mas desde então tudo acalmou. É um tabu para as autoridades europeias, nunca falam nisso. E eu acho que agora começa-se a falar à boca fechada nessa possibilidade. O que é que, em termos realistas, iria acontecer se não houvesse um acordo até sexta-feira? Portanto, o acordo tem que ser feito até sexta-feira, porque o acordo ainda tem que ser aprovado nos Parlamentos Nacionais antes do dia 28 de fevereiro. Portanto, já não há muito tempo. E, entretanto, termina o resgate no dia 28 de fevereiro. E daí esta urgência toda, não é? Que se tem falado, não é? Estava a falar do governo grego ir com mais convicção ao volante de o carro que vai caminhar para o precipício. Isto é uma questão política, este braço de ferro tem muito a ver com o tal eleitorado interno de que falava ainda há pouco, porque na verdade o Syriza foi mandatado para rasgar o programa de ajustamento e mudar a política no país e na Europa. Como é que... Quem é que vai ceder? Quem é que tem mais a perder? Há aqui questões económicas e financeiras, mas há aqui questões eminentemente políticas. Quem tem mais a perder são sem dúvida os gregos. E, portanto, o resultado negocial, o único resultado possível, é um resultado negocial que permita ao Syriza e ao Alexis Tsipras salvar a face perante o seu eleitorado. Eles fizeram promessas que não são realistas numa União Económica e Monetária. E, portanto, têm que poder salvar a face, mas que permita também aos outros 18 chefes de Estado explicar essas medidas como aceitáveis. Mas acredita que esta carta é apenas uma questão de semântica? Mudam-se os termos, aligeiram-se as palavras de forma a ser exatamente o que a Grécia quer, mas aceito pelos parceiros europeus, ou não vai chegar apenas isso? Eu penso que há realmente aqui questões de semântica, só que a razão é a inversa, isto é, está-se a utilizar as palavras para que a Grécia aceite aquilo que os parceiros europeus lhe estão a propor, mas sem que internamente conceda que assim o fez, isto é, que no fundo acedeu àquilo que lhe foi proposto. Alexandre, e estamos quase a terminar, gostaria ainda de o ouvir sobre esta operação que ontem apanhou todos de surpresa, a OPA da CaixaBank sobre o BPI. O sucesso desta operação está muito dependente também de Isabel dos Santos, mas no fundo e em geral, como é que pode ficar a banca portuguesa perante um sucesso de OPA? 40% nas mãos dos espanhóis é preocupante para os portugueses ou não? Marina, eu sobre essa questão em particular, enfim, não posso falar por motivos da minha atividade profissional, mas, enfim, posso dizer algo muito simples, é que sempre que há uma oferta pública de aquisição, enfim, se pode dever-se a vários fatores, mas o BPI já foi alvo de 2 ofertas públicas de aquisição. Isto significa basicamente que é um banco apetecível, isto é, um banco, é uma empresa que foi bem gerida e que há entidades interessadas em comprar esse banco. Eu penso, na verdade, que o BPI, no fundo, é o produto do trabalho, do empenho, da tenacidade, enfim, daquilo que de melhor há na sociedade portuguesa. Eu aqui, por exemplo, estou-me a lembrar de um nome em particular, do nome do seu fundador, Dr. Artur Santos Silva, não é? Que reuniu um grupo de pessoas com grande capacidade e que fizeram uma instituição financeira realmente muito sólida, muito bem gerida, que nunca se envolveu em problemas. Ao longo destes anos em que nós vimos surgirem problemas que afetaram outras instituições bancárias, o BPI nunca se envolveu em problemas e justamente o resultado de ser uma instituição bem gerida é que é uma instituição muito apetecível. Portanto, os acionistas, neste caso o principal acionista, quer comprar, assim como outro banco já quis comprar. Quanto ao resto, enfim, por motivos profissionais, prefiro não falar. Mas, em geral, a banca portuguesa precisa de se consolidar. Temos muitos bancos para a dimensão do nosso mercado? Eu, sinceramente, não conheço bem os dados. Acredito que há bancos, não me estou agora a referir aqui ao BPI, mas acredito que há bancos que terão essa necessidade, isto é, a necessidade de consolidação com bancos mais fortes, com uma estrutura de capital mais forte, o que será imposto pela dificuldade que têm em cumprir os rácios de capital que são impostos pelas autoridades europeias. Há bancos em Portugal que têm tido essa dificuldade, já tiveram apoio do Estado,
têm tido alguma dificuldade em reembolsar o Estado e eu acredito que nesses bancos haverá espaço, bancos mais pequenos, estou a falar de bancos mais pequenos, não estou a falar do BPI, claro, o BPI pagou logo, foi o primeiro a pagar, repare, teve uma capacidade brutal de rapidamente pagar aquilo que o Estado lhe tinha entregue. Mas há bancos mais pequenos que certamente poderão, onde certamente poderemos ver no futuro consolidação. Alexandre Mota Pinto, muito obrigada pela sua presença Muito obrigado. neste Área Económico.